Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, o importante é que você assista com a gente. O meu nome é Adriana Lunardi, eu sou professora do Atuales Concursos e do Galvão Concursos e estou aqui para te ajudar no caminho da sua aprovação no TJ de Minas Gerais. Essa dica que eu vou dar hoje serve para você para outros concursos também. Mas por quê? Porque os princípios constitucionais da administração pública são a base de toda a administração. Então, qualquer concurso que você for fazer, vai cair o que eu vou te falar agora. Então, aprende e guarda. Antes de eu começar a te dar a dica, eu quero te dar uma dica maior ainda. Essa dica específica vai ser sobre os princípios constitucionais da administração. Mas a dica específica é o seguinte: para estudar legislação, para passar no concurso público, você tem que ler a lei, você tem que fazer exercícios sobre aquela lei e principalmente revisão. Então você tem um caminho para aprovação. Você vai ler, vai fazer exercícios, vai se matricular num bom cursinho e vai sempre fazer revisão. Não adianta você ler a legislação uma vez só. Então vamos lá. A gente vai começar pela legislação principal. Os princípios constitucionais da administração pública estão na Constituição, no artigo 37, para a gente ser mais exato. É a base do direito administrativo, serve não só para o TJ de Minas, como também para qualquer outro concurso que você for fazer. Mas como o foco esse ano é um dos melhores concursos que está para sair, a gente vai focar nessas dicas do TJ a partir de agora. Então quero mostrar para vocês o seguinte: no caput da Constituição a gente tem a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente vai trabalhar um por um e vocês vão ver que é mais fácil do que parece, mas bem mais fácil mesmo. Normalmente as pessoas têm muita dificuldade com o direito e eu vou te mostrar que não é tão difícil assim, é bem mais fácil. Olha só, o primeiro princípio que a gente tem é a legalidade. É o princípio basilar do Estado de Direito em nossa Constituição e ele está previsto no artigo 5º. O que é importante para você nesse momento? No artigo 5º da Constituição, você tem o princípio da legalidade para as pessoas e administração pública. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Para a administração pública, este princípio significa que o administrador pode fazer o que a lei determina, ou seja, só pode fazer o que a lei autoriza. O administrador público, seja ele um agente público ou um agente administrativo, ele tem que fazer exatamente o que a legislação determina. Ele não tem liberdade de escolha, a não ser que essa liberdade de escolha seja prevista na lei. O mérito administrativo, que a gente chama, e a gente vai, no decorrer das dicas, explicando melhor. O próximo princípio é a moralidade. E a moralidade tem uma acepção muito interessante, porque as pessoas confundem ela com a moral social. E eu preciso que você guarde sempre que essa moral é a moralidade jurídica. Vamos dar uma olhadinha? É a exigência de atuação ética dos agentes da administração pública, ou seja, ela não se confunde com a moral social. O que seria a moral social? A moral social é quando você julga alguém pela roupa, pelo comportamento. A moralidade jurídica é o contrário. Na verdade, você vai olhar se a conduta do agente público está sendo ética. É a honestidade com a coisa pública, a honestidade com o dinheiro público. A moralidade administrativa significa, então, a probidade, a boa-fé com a coisa pública. Então, nós temos 5 princípios. A gente falou da legalidade, falou da moralidade, agora a gente vai falar da impessoalidade. E a impessoalidade também tem 2 acepções, eu preciso que você preste atenção. O que quer dizer impessoalidade? Quer dizer tratar a administração pública de forma impessoal. Você não pode trazer as suas paixões, trazer os seus interesses para dentro da administração pública. Como é que seria isso? O administrador público não pode favorecer alguma pessoa. Ele tem que tratar aquela pessoa de forma impessoal. Toda atuação da administração tem como finalidade o interesse público e não o interesse pessoal. Um agente público também não pode se promover às custas da realização da administração pública. Como é que seria isso? Um prefeito, por exemplo, ao inaugurar uma obra, não pode falar que aquela obra é
ele fez. Eu, por exemplo, se fosse prefeita, não poderia falar, esta obra é a obra de Adriana, da professora Adriana. Não, essa obra é do governo municipal, essa obra é do ente federativo. Em momento algum eu posso falar que essa obra é minha, eu não posso me promover fazendo uso da máquina administrativa. Isso é o princípio da impessoalidade. Então você guarda, tem duas acepções. Você tem a não discriminação, você só pode discriminar quando a lei permitir. Quando que a lei permite? O Estatuto do Idoso, por exemplo, você vai tratar os idosos de forma diferenciada. Você está atendendo ao princípio da impessoalidade. Fora isso, você não pode agir. Então, lembra do princípio da legalidade. Os princípios vão estar sempre atuando junto. O administrador público, ao atuar, ele tem que observar os princípios ao mesmo tempo. Como é que seria isso? Sempre que você vê um princípio, sempre que você for atuar através de um ato administrativo, todos os princípios têm que estar presentes. Para a nossa prova, para a minha prova, para a sua prova, você tem que separar os conceitos como eu estou separando nos slides. Então, a gente viu legalidade, moralidade e impessoalidade. O próximo princípio que a gente tem é a publicidade. E esse, com certeza, você ouviu falar diversas vezes. O que quer dizer a publicidade? É simples. A publicidade quer dizer a transparência da administração pública. O que é isso? Todos os atos administrativos têm que ser públicos. A população tem que tomar conhecimento daqueles atos. E como é que seria isso? Quando o administrador público, o agente público, ele pratica um ato administrativo, esse ato tem que ser publicado no Diário Oficial, esse ato tem que ser publicado na página oficial do site daquele ente público e as pessoas tomam conhecimento a partir daí. Ou seja, publicidade é a transparência da atuação administrativa. Dessa forma, você tem como viabilizar o controle dos atos administrativos. Você não controla aquilo que é secreto, não é possível. Então, se você só controla aquilo que é público. Exemplo, quando sai um determinado edital falando que vai ser feita a licitação de tapete persa para determinado órgão público. Bom, tapete persa visa o interesse público? Compra de refrigerante da marca X atinge o interesse público? Não. Então, você vê que aquele edital é um ato administrativo, ele saiu falando que ia ser feita uma licitação, foi dada a publicidade, mas aquela licitação, aquela compra não é necessariamente a que vai atender o interesse público. Então você vê que o princípio da publicidade ele foi atingido, mas outros princípios podem ter sido feridos. E aí na sua prova eles vão tentar te confundir. É por isso que a gente separa, como você está vendo nos slides, que vai ficar disponibilizado para vocês e que a gente desenvolve com o tempo no curso. O que eu preciso que você guarde é: embora na prática os princípios sejam vistos o tempo inteiro juntos, na sua prova eles vão diferenciar. Então veja, essa licitação vai ter o edital, vai ser dada publicidade a essa licitação, só que aquele edital, ainda que tenha sido aceita a publicidade, tenha sido feita da forma correta, ele feriu outros princípios. Ele feriu, por exemplo, a impessoalidade, ele feriu a legalidade. Então veja, na sua prova você vai olhar qual é o princípio mais nítido na questão. No decorrer do curso a gente vai resolver algumas questões e vocês vão ver nas próximas dicas também. Eu vou resolver uma questão com vocês para vocês verem como a gente raciocina em cima dos princípios. Tem mais um detalhe no princípio da publicidade que eu preciso que vocês guardem. Nem todo ato vai ter uma publicidade ampla. Alguns atos vão ter a publicidade restringida. Não é que esses atos seriam totalmente sigilosos, mas alguns temas fazem com que aquela publicidade seja restrita às partes envolvidas, porque por motivos maiores não se atingiria o interesse público. Por exemplo, existem atos que terão a publicidade restrita para garantir a segurança nacional, a intimidade, a vida privada e a honra. Por quê? Porque o interesse público pede que se resguarde estes temas. Além da publicidade, a gente viu então publicidade, legalidade, moralidade e impessoalidade. A gente tem o quinto princípio, que é a eficiência. E o que você precisa lembrar na eficiência? Duas coisas. Primeiro,
Eficiente é aquele que faz mais gastando menos, ou seja, eficiência é a maximização de resultados para a sociedade, é fazer mais atividades administrativas, é prestar mais serviços públicos, gastando menos do orçamento. Então, por exemplo, a ação da administração vai ser rápida, vai ser útil, vai ser econômica e ela é voltada para o interesse de todos. Você tem que lembrar sempre que você for estudar o direito administrativo que o fim maior da administração pública é buscar o interesse da coletividade. Então, além disso, você precisa lembrar que esse princípio não é originário da Constituição. Ele veio pela Emenda Constitucional número 19. Então, os 4 primeiros princípios surgiram com a Constituição de 88. Anos depois, nós tivemos uma emenda constitucional e essa emenda constitucional trouxe o princípio da eficiência. E como isso já foi cobrado em várias bancas, eu preciso que você guarde. O princípio da eficiência não é originário da Constituição de 88. Ele veio depois com a reforma constitucional. Assim, a gente viu agora os 5 princípios explícitos da administração pública na Constituição. Nós teremos outros princípios que serão objetivo de outras dicas e dos cursos também. Agora, essa é a base. Você aprendeu legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, você aprendeu a base do direito administrativo. Daqui em diante, você constrói o caminho da sua aprovação. Com isso, eu quero deixar o convite para vocês continuarem acessando o site da Folha Dirigida, do Atuales Concursos, Galvão Concursos, e se matricularem nos cursos da gente.